Oi, bom dia, muito bom dia. Estamos começando o Inspire-se desta quarta-feira com imagens ao vivo de Canela, na Serra Gaúcha. Manhã ensolarada, céu azul em Canela, mas a temperatura registra apenas 7 graus, é muito frio. Hoje faz muito frio no Rio Grande do Sul. Porto Alegre também está fria, gelada, mas o sol aparece também. Olha que temos uma imagem aqui de Porto Alegre também para você, que nos acompanha de todo o Brasil pelo canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, também pelo canal 520 da Claro TV aqui no Rio Grande do Sul, pelo YouTube, então, de todo mundo. Você nos assiste pelo nosso site damaspertv.com.br. Inclusive, quero te convidar para acessar o nosso site e conhecer um pouco mais da Masper e ficar por dentro das notícias também que acontecem no nosso mundo aí. E nas redes sociais, você ainda sabe um pouco mais dos bastidores aqui da TV. É muito bom estar com você nesta quarta-feira. Hoje a gente preparou uma série de conteúdos especiais que eu tenho certeza que você vai gostar. Olha só, já vou dizendo o que vamos ter hoje. Nós vamos falar de empreendedorismo e cultura e sobre a força da liderança feminina dentro das entidades empresariais. Também nós vamos conhecer uma iniciativa inovadora que faz a aproximação e uma melhoria na comunicação entre cuidadores e também familiares dos pacientes com Alzheimer. Muito interessante também. E vamos discutir a importância do lazer para a nossa saúde física e também mental. E ainda tem Ana Hoffman trazendo informações sobre a vacina Pneumo-20 em Porto Alegre. E para encerrar ainda, vamos ter muita música e emoção em uma homenagem especial a Elis Regina. Então você já viu, o programa está recheado, fique aí, venha participar com a gente. E eu já começo falando sobre mulheres que transformam, a presença feminina em espaços de liderança que tem crescido cada vez mais, fortalecendo as redes de apoio e criando oportunidades. E para isso, eu tenho uma convidada aqui especial, que é a Janaína Souza, diretora da Federação e vice-presidente da SIX de Canoas. Muito bem-vinda, que prazer te receber, Janaína. Obrigada, bom dia. Andréia. Obrigada, bom dia. Bom dia, muito bom te ter aqui, iniciando o programa falando dessas mulheres que transformam, né? O quanto importante essas conexões, é esse poder de liderança do feminino também. Sim, sim. Nós acreditamos que o associativismo faz isso, né? Participar dos núcleos empresariais fortalece a mulher empreendedora e ela precisa, né, se capacitar, fazer o networking, estar à frente, né, das suas decisões e das suas escolhas. Sem dúvida. E a gente vê cada vez mais esses grupos se fortalecendo também. Sim, porque é um ambiente onde a mulher consegue, né? Hoje, com todas as demandas que nós temos enquanto empresária, tem que cuidar da casa, do trabalho, né? Do negócio dela, tem que se capacitar e se desenvolver. Então, esse é um ambiente onde ela consegue com segurança trazer a capacitação que ela precisa para o negócio e para a vida pessoal dela também. Janaína, como surgiram esses núcleos femininos dentro das entidades empresariais e qual é o principal objetivo deles? Sim, o propósito é o fortalecimento, né, dos empresários. Então, dentro da entidade se encontram a cada 15 dias, né, os empresários para trabalhar as suas demandas, as suas necessidades e se fortalecer. Então, eles conseguem, através de capacitação, de desenvolvimento, trazer informações que são importantes para o negócio. Então, dentro da entidade tem uma metodologia, que é a metodologia do empreender, onde temos hoje uma consultora na minha cidade, que é Canoas. Hoje nós temos 8 núcleos de empresários, né? Cada grupo tem em torno de 25 a 40 empresários que se encontram dentro da entidade exatamente com esse propósito, que é fortalecer o empreendedorismo de maneira geral.
E cada vez mais esses movimentos aí, eles reforçam esse poder da liderança feminina. Sim, que é tão importante, né, Andréia? Porque hoje a mulher, ela se sente, às vezes, com uma dificuldade de conseguir liderar a sua própria vida, o seu negócio, a família. As demandas são tantas, né? Eu brinco que eu, como mãe de 3 e mãe de pet também, né? A gente tem essa função toda de se conseguir dar conta. Diversas frentes, muitas. né? Muitas. E aí tu chegar num ambiente que tu te sente seguro para poder compartilhar, né? Que não é só contigo às vezes, não é só com a gente que tem problema lá na empresa. As outras pessoas também. E aí tu conseguir compartilhar essas necessidades, né? E conseguir buscar um suporte, tipo, como que eu faço hoje meu marketing dentro da minha empresa? Dentro desse grupo, desses núcleos, a gente encontra, né? Essa rede de apoio, essa necessidade de se fortalecer e se ajudar. E mulheres, por muito tempo, não tiveram também frentes de liderança dentro das empresas. Não tinham nem a inspiração, Não tinham esse modelo. Tipo, onde eu vou encontrar, quem são as pessoas que vão me ajudar? E hoje a gente encontra dentro dos núcleos, dentro dos grupos de mulheres, né? A gente percebe que a mulher não quer mais ser concorrente, ela quer se apoiar. E ela encontra exatamente isso, esse apoio, essa rede, né? Que vai ajudar ela a crescer, a se desenvolver. E que precisa, porque por mais que a gente hoje tenha mulheres com salários até equivalentes, com funções equivalentes, muitas empresas até com mais mulheres em lideranças do que homens, ainda a gente sabe que há, sim, um certo preconceito, uma certa discriminação. A gente passa ainda por ambientes masculinos que ainda nos desafiam. Desafiam muito. E essa necessidade da gente poder estar junto e mostrar quais são as nossas habilidades, quais são as nossas expertises, e uma somando com a outra, né? O ambiente dos núcleos é exatamente esse, onde eu tenho as minhas expertises e eu posso estar compartilhando contigo e também tu poder me ajudar. E é esse o ambiente que a gente quer. E aí juntas se fortalecer. Né? Eu acho que é esse momento que a gente está passando aí do empreendedorismo feminino, principalmente. Da gente poder se ajudar, né? Se compartilhando o que eu tenho de conhecimento, humildade, às vezes eu digo, para a gente reconhecer aquilo que a gente não é tão bom e está tudo certo e poder ajudar quem está do teu lado. O que as mulheres trazem de principais dores ou dificuldades ou pontos que gostariam de melhorar nesses grupos? Eu acho que hoje a gente vive uma necessidade de estar cada vez mais se desenvolvendo enquanto empresário na parte de gestão. A gente fala muito aí de NR1, de gestão de pessoas. Então, essa é um tema que a gente vê muito isso dentro das entidades. E lá na SIX, por exemplo, é um lugar que a gente procura, né, trazer todas essas demandas, que a gente percebe que o empresário, o empreendedor, a própria mulher empreendedora está à frente. Se a gente parar para pensar, são mais de 10 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil. É um número muito significativo. Então, a gente precisa realmente se fortalecer e se capacitar. Então, a gente fala muito de gestão de pessoas, que hoje, né, é um tema muito falado e a gente tem dificuldade. Que é o mais difícil de todos, na verdade. Sim, porque às vezes a gente tem aquela habilidade, né? Ah, eu sou uma boa contadora, eu sou uma pessoa de marketing, enfim. A parte técnica exato. A técnica tu vai e faz, mas a gestão de pessoas, né? Onde tu tem que estar ali, tá trabalhando com perfil, os cuidados hoje que a gente tem que ter. Eu acho que esse é um grande tema, um diferencial. É o grande desafio, né? E tanto a Federação e a SIX de Canoas estão trabalhado no incentivo. Muito forte. Dentro da Federação, nós temos o Conselho da Mulher Empreendedora, que atende todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Que hoje a presidente é a Simone Leite. E nós temos hoje, Andréia, 68 núcleos de mulheres em todo o estado. Então, assim, percebe-se um movimento muito grande, onde as mulheres realmente estão à procura, né, de se fortalecerem, de se capacitarem, de se tornarem umas profissionais melhores e ter uma vida melhor, né? Porque daí tu tem que também saber administrar a vida de mãe, de empresária, então é isso. Exatamente. Janaína, pode ser que tenham muitas mulheres empreendedoras buscando o empreendedorismo, a liderança, que estejam nesse momento nos assistindo e pensando como que eu posso também me fortalecer junto a esses grupos. É isso. As entidades estão sempre de portas abertas, né? O que a gente quer é exatamente isso, ter essa representatividade dentro do empreendedorismo feminino, e para participar é só chegar numa associação comercial. Hoje em Porto Alegre a gente tem a CPA, né? Que é a Associação de Porto Alegre, em Canoas a gente tem da SIX, né? E assim vai, Cachoeirinha, todas as grandes cidades assim do estado do Rio Grande do Sul tem uma associação comercial. Dentro dessa associação comercial tem os núcleos.
né, que fortalecem e dão a entrada, a porta de entrada para o empresário. Então, é só vir junto, fazer parte. Normalmente tem um momento de sensibilização, que a gente chama, que é para falar um pouquinho dos pilares, né, como funciona o trabalho dos núcleos, e dessa forma já vai estar fazendo parte. Mas em qualquer época, não tem... Em Canoas, nós temos 2 momentos de sensibilização, normalmente, né, que acontecem. Já aconteceu um agora, no início do ano, e provavelmente vai acontecer outro mais para frente. Nas nossas redes sociais, a gente está sempre comunicando quando vai acontecer esse momento, que é o momento da gente sensibilizar e falar como funcionam os trabalhos. Mas, assim, participar da entidade é a qualquer momento. É só se associar e já vai estar fazendo parte, né, desse movimento grande de representatividade e união do empreendedorismo. E o que é importante, por tudo isso que a gente já falou aqui, né? O que tu poderia nos falar como mensagem até para essas mulheres que muitas vezes não se sentem preparadas? Porque a gente sabe o quanto também há um grau de exigência de nós mesmas para nós mesmas, né? Sabe, André, que eu visitei muitos no interior do estado e as mulheres, eu perguntava, né, o que tu faz? Elas diziam, eu trabalho com o meu marido, para o meu marido. E elas estavam fazendo parte do CNPJ, elas eram sócias dele, porque elas tinham muita vergonha de falar e de chegar, às vezes, até dentro de uma associação. Mas aí, a partir do momento que a gente vai sensibilizando e vai tendo essa participação dentro dos núcleos, ela vai percebendo que a demanda dela, o problema dela, às vezes, é o mesmo, né? A gente tem as mesmas dificuldades e a gente está ali para realmente compartilhar e poder fazer parte juntas, elas começam a mudar o pensar. E aí elas começam, tu encontra elas depois, elas já dizem, não, eu sou sócia, eu sou empresária, eu sou empreendedora, porque elas têm vergonha. E hoje a gente tem que ter orgulho e buscar ajuda. Não é fácil empreender, né, no Brasil. Nem um pouco. Então a gente tem que realmente ter humildade, buscar ajuda dentro dos grupos de mulheres, porque esse é o propósito, é fortalecer o empreendedorismo feminino e se ajudar. Exatamente, e entender, porque muitas vezes isso vem até culturalmente, né, de uma imposição que a mulher... Até na autoestima, ela não consegue entender o papel realmente importante que ela tem dentro daquela empresa. É muito lindo da gente ver o movimento dentro dos núcleos. Eu era uma pessoa, por exemplo, que tinha muita vergonha de falar no microfone. E a partir do meu movimento, que eu comecei a participar, que já faz mais de 10 anos, dentro dos núcleos setoriais, principalmente o núcleo de mulheres, eu vi o quanto a gente se desenvolve, né? Até para poder se comunicar, para poder falar, se arrumar, tudo isso, a autoestima muda, né? Então, é um movimento realmente muito impactante dentro dos negócios e dentro da vida, principalmente da mulher, porque ela se sente muito mais capacitada, a autoestima dela melhora e ela se sente mais com força para fazer o que ela tem que ser feito. Tu tem ideia de quantas mulheres já foram impactadas? Nossa, André, é um número muito grande, assim, porque pensa, nós temos hoje dentro do estado 68 núcleos de mulheres. Cada núcleo tem, no mínimo, 20 mulheres participando. Então, assim, é um impacto muito grande. Um dos índices que a gente percebe muito claramente é que dentro do estado não se tinha mulheres presidentes de associações comerciais, né? Isso, se a gente pegar 5 anos atrás, não existia a mulher era 1, 2. Hoje, em função desse movimento, o número é muito mais significativo. Nós temos hoje mulheres que vieram de núcleos femininos, de dentro de associação comercial de uma cidade, e hoje são prefeitas. Que maravilha. Né? Então, assim, isso é muito legal, porque realmente reforça a necessidade dela estar se desenvolvendo e estar querendo participar, né, da comunidade, porque todos os trabalhos que ela vai executar, que ela vai se fortalecer, vai ser entregue para a comunidade. Né? E a gente pensa que muitas dessas mulheres também são mães e vão aí estar servindo como exemplo para as próximas gerações. Como inspiração, né? Eu sempre digo, assim, a gente não consegue separar a vida pessoal da profissional, às vezes é difícil, né? Então, tu é uma pessoa. Então, a partir do momento que tu te desenvolve enquanto empresária, enquanto mulher, empreendedora, tu te desenvolve como mãe. E isso que é bacana, porque daí tu acaba levando isso para dentro da tua casa, né? A forma de se comunicar, a forma de estar levando para os teus filhos, né? O quanto é importante viver e se desenvolver. Eu acho que isso tem todo significado. Muito bom. E olha, eu quero te apresentar agora, porque eu também vou conhecer um projeto inovador, muito interessante, Janaína. Gostaria que tu ficasse aqui comigo para a gente conversar com esse convidado, que a gente sabe o quanto é difícil a gente conviver com uma pessoa que tem algum tipo de doença, né? E que isso acaba também impactando em quem cuida. Sim. Na família. E quando a gente fala de Alzheimer, isso ainda tem um peso muito
maior em muitos casos. Então, a pessoa diagnosticada com Alzheimer exige aí muito conhecimento, empatia, né? E uma forma de comunicação também diferenciada. E tem um médico geriatra, que é professor da Universidade Fevale, o Dr. Leandro Minoso, que desenvolveu uma ferramenta gratuita para auxiliar aí os familiares e cuidadores a compreender melhor esses desafios de comunicação com a pessoa que tem Alzheimer. Então, eu tenho o prazer de receber aqui, né, online, o médico geriatra, Dr. Leandro Minoso. Leandro, bom dia, que prazer recebê-lo aqui no Inspire-se. Bom dia, Andréia. Bom dia, telespectadores da Master TV. Uma satisfação falar com vocês, ainda mais sobre um assunto do qual eu me dedico bastante e, como tu comentou, trazendo uma solução, uma provocação em forma de um jogo que ensina os familiares a se comunicarem melhor com aquelas pessoas com Alzheimer. Achei incrível isso. É uma inspiração no Duolingo aí. Como que surgiu essa ideia, doutor? Bom, em 2024, publiquei um livro chamado Comunicação com Ternura. Um livro de uma editora aqui de Porto Alegre, da editora Sulina. Então, esse livro, ele justamente, ele ensina como a gente deve se comunicar com pessoas que têm Alzheimer. E baseado nesse livro, a gente construiu, junto com a editora Sulina, um jogo que ensina os cuidadores a como conversar, como dialogar melhor com as pessoas com Alzheimer. Aqui estamos vendo as imagens, inclusive, do jogo, que, claro, acredito que é algo muito fácil, também de fácil manuseio, acesso também, doutor. Sim, é muito... bom, eu defendo muito livros, os meus principais hobbies é a leitura, escrevo também, sim, mas compreendo que para muitas pessoas o livro ainda é uma barreira, é um desafio muito grande. E a gente sabe que hoje em dia cuidadores estão muito conectados. Então o jogo é justamente uma das formas de provocar essa reflexão, né? De que a comunicação com pessoas com Alzheimer ela é como se fosse um novo idioma. Por isso o formato que a gente escolheu foi aquele muito similar ao jogo chamado Duolingo. Então, a pessoa vai preenchendo ali as etapas, vai ganhando pontos, passando de fase, e o próprio jogo explica o que é certo, o que é errado, em termos de comunicação com ternura. Que maravilha. Doutor, e para a gente entender quais que são os maiores desafios da comunicação para quem aí está diariamente em contato com com essas pessoas que têm Alzheimer, né? Ou seja, cuidadores ou familiares. Bom, a primeira coisa é não reconhecer que é preciso aprender a se comunicar direito. Muitos familiares acabam conversando da mesma forma como se a pessoa não tivesse uma doença neurodegenerativa. Eles acabam corrigindo toda hora, eles acabam tentando fazer a pessoa lembrar de algo que ela não consegue mais, isso causa geralmente irritação. Então, o primeiro desafio é esse, é não perceber que a comunicação ela é importante. Então, o jogo tem esse lado, é chamar para a necessidade de se aprender um novo idioma. E a gente pensa que Alzheimer é só, André, que Alzheimer é só problema de memória, mas não. Com o passar dos anos, a doença afeta outros domínios cognitivos, entre eles a capacidade de linguagem. Então, a velocidade que se tem para conseguir entender algo, o tempo de processamento daquela mensagem, como expressar ela também fica diferente. Então, o familiar precisa entender esses ritmos novos, essa quantidade nova de informação que tem que ser levada de cada vez, para que a comunicação seja feita da melhor maneira possível. E a gente sabe, quando a comunicação não é feita de maneira adequada, o paciente com Alzheimer tende, muitas vezes, a ficar agitado, ele tende a precisar de mais remédios para ficar calmo, o que não é tão saudável assim. Acredito, então, que também possa ser útil para outros tipos de doenças também, doutor.
A gente fala em demências no geral, né? Sim, A doença de Alzheimer é um dos principais tipos de demência, mas aí tem demência vascular, para quem sofre por um AVC, que é o quadro mais comum, mas principalmente para quem tem quadros demenciais. Perfeito. E o jogo é gratuito? Como que as pessoas acessam? O jogo é gratuito, pode entrar no site da Editora Sulina, nas minhas redes sociais também, no Instagram, e ali acessa, joga, compartilha com familiares e fica com essa pulga atrás da orelha. Opa, preciso aprender a me comunicar direito. Muito bem, doutor Leandro Minoso. Também tem livros gratuitos, né, de acesso gratuitos. Então, fica o convite aqui para vir até o estúdio conversar com a gente, para podermos falar mais sobre esses livros, inclusive, e o quadro geral que uma pessoa com Alzheimer tem e necessita de cuidados. O convite está aceito, vamos combinar assim a minha ida aí. Certo, muito obrigada, viu, doutor? Um abraço, um ótimo dia. Estava acompanhando o assunto, importantíssimo a gente falar, né? O papel das mulheres no mundo de hoje. Combater feminicídio é muito importante e sempre destacar também que quem cuida das pessoas com Alzheimer no Brasil, 90% são mulheres e cuidam de maneira não remunerada. E tudo que a gente puder fazer para dar força para essas mulheres que cuidam é extremamente importante. Muito obrigada, exatamente. Muito obrigada pela colocação aí. Um bom dia, doutor. Exatamente, valeu. Né? Andréia, eu ia dizer, porque a mulher hoje tem esse papel, né? Ela cuida dos filhos, ela cuida dos pais. Exatamente. Então, quanto mais capacitada, né, ela tiver, mais segura, mais firme, mais estruturada, tendo uma rede de apoio, mais fácil para ela conseguir dar conta das demandas. Perfeito. Então, maravilhoso, né, muito. Esse material do doutor. Muito maravilhoso esse material. E a gente sabe o quanto é necessário também. A comunicação é necessária em todo momento, todas as etapas da nossa vida. E principalmente quando a gente está mais debilitado, encontra muitas restrições, muitas dificuldades. Verdade. E ver um projeto deste de forma gratuito. Nossa, lindo. Maravilha. Então, te agradeço, Janaína, também. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo teu trabalho aí, contribuindo com essa força toda feminina, né? O quanto importante. Tivemos mais um caso de feminicídio aí. Sim. É um absurdo. Estamos em junho, já fechamos 40 homicídios no Rio Grande do Sul. Feminicídios, Feminicídio. Né? Não estamos falando de homicídios, feminicídios, o que é muito grave. É muito grave. E quanto mais a gente conseguir empoderar essa mulher, fortalecer ela, provavelmente esses números vão diminuir. Exatamente. Obrigada, então. Até a próxima. Até. E agora nós vamos para o intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre lazer. Será um luxo ou uma necessidade? Daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Inspire-se ao vivo para todo o Brasil, agora com imagens de Gramado. Neste momento, a temperatura de Gramado registra 6 graus, é frio em Gramado. A sensação térmica deve ser bem menor. Mas amanhã está ensolarada, dia bonito em Gramado, assim como aqui em Porto Alegre. Neste momento, aqui na Carlos Gomes, onde fica a TV Masper TV, a temperatura é de 11 graus. E agora nós vamos falar com a Ana Hoffman, que nos atualiza sobre uma vacina contra a pneumonia. É isso, Ana, muito bem-vinda, bom dia. Oi, Andréia, muito bom dia para ti, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Inspire-se, toda a programação da Masper TV. Tu sabe que sempre a gente vem com novidades em todos os assuntos, em todas as editorias possíveis, mas hoje a gente vai falar de saúde aqui no Inspire-se mais uma vez, sobre vacinação e a importância que é se vacinar, ainda mais que agora entrou oficialmente o inverno no nosso calendário. Então, assim,
a probabilidade de se gripar é maior e também da pneumonia cresce. Então, é muito importante fazer a vacina da gripe. Mas agora, Andréia, tem uma nova vacina, uma novidade chegando, ainda não chegou, mas está chegando agora no mês de julho, que é a vacina da Pneumo 20. Mas quem vai explicar melhor para ti, para mim, para todo mundo que está acompanhando a MASP, é a Renata. Tudo bem, Renata? Muito bom dia e muito obrigada por nos receber. Tudo bem? Bom dia a todos. Renata, o que é a vacina Pneumo 20? Qual a diferença dessa vacina para outra que já é existente no SUS? A Pneumo 20 vai entrar, então, com o objetivo de ampliar os sorotipos de proteção. A gente tem atualmente a vacina Pneumo 10 nas unidades de saúde para menores de 5 anos, que só tem 10 sorotipos, né? A Pneumo 13 e a Pneumo 23 para pessoas em situações especiais, pacientes especiais. Então, a Pneumo 20, ela vem para ampliar essa proteção na medida que ela tem 20 sorotipos. Olha só, 20 sorotipos contra o pneumococo, né? Isso, uma bactéria, né, pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, que pode causar otites, pode causar meningite, pneumonia, hospitalização e até óbitos, principalmente nos pacientes, nas crianças e nos idosos que são mais vulneráveis. E quem pode fazer essa vacinação assim que ela chegar no posto de saúde, no SUS, que é gratuito? Quem pode ir lá? Chegou a vacina hoje, quem pode ir lá vacinar? Então, ela vai ser implementada, a gente aqui em Porto Alegre, a partir de julho, né, nas unidades. Como a gente ainda tem estoque da Pneumo 23 e da Pneumo 10, o Ministério pediu para a gente continuar utilizando, para não descartar essas vacinas, né, que também tem um custo. Então, a gente vai fazer, nesse primeiro momento, uma transição, tá? Então, os dois públicos, crianças menores de 5 anos, e aí vão fazer a primeira no esqueminha de 3 doses, a primeira dose aos 2 meses com a Pneumo 20, a segunda dose aos 4 meses com a Pneumo 10 e o reforço a partir de 1 ano com a Pneumo 20, tá? Quem recebeu a Pneumo 10, já começou o esquema agora com a Pneumo 10 aos 2 meses, aos 4 vai fazer a 20 e o reforço com 20. Então, na real, tem que ter 2 doses da Pneumo 20 para as crianças menores de 5 anos, tá? E o outro grupo são os pacientes especiais, então pessoas com diabetes, cardiopatia, pneumopatia grave, pacientes que convivem com HIV, oncológicos, são esses pacientes que a gente chama de especiais, que também vão ter o direito de receber a vacina. Viu, Andréia? Nesse primeiro momento, são esses os pacientes que vão poder se vacinar com a Pneumo 20. Então, muita atenção. Você que está acompanhando a Masper TV, tem algum parente, algum familiar nesse grupo, já tem que ficar atento, porque em julho vai chegar essa vacina. Andréia, tu tem alguma pergunta para fazer para a Renata? Não, a Ana, era exatamente isso. Os idosos também, eles podem fazer essa vacina, se são 3 doses também, de reforço, inclusive a última. A Andréia no estúdio pergunta, Renata, se os idosos também podem fazer essa vacina, se também são um reforço de 3 doses. Como funciona para idosos de forma geral? No geral, a gente tem 2 divisões. A gente tem pacientes especiais, né, acima de 5 anos, que fazem só dose única, dependendo da patologia, e alguns que recebem esqueminha de 3 doses. Então, depende da patologia da pessoa, né? E acho importante ressaltar que não é para os idosos, é para esses grupos especiais, né? Então, não é todo idoso que vai ter indicação pelo SUS. Tá? Outra coisa que eu acho importante ressaltar é que para as crianças menores de 5 anos, é para quem está com o esquema em andamento. Quem já tem 2 doses da Pneumo 10 e mais o reforço da Pneumo 10, já está imunizado, ele não vai ter indicação de receber a Pneumo 20, tá? Então, são crianças nascidas agora, né? Ou estão com 4 meses, né? São crianças que estão com esse esquema em andamento. Renata, eu quero te agradecer pelas explicações. Muito obrigada por nos receber aqui na Vigilância em Saúde. Eu que agradeço. André, eu acho que ficou claro para ti, então, e para todo mundo que está acompanhando aqui. Por hora, essa vacinação, ela tem esses grupos especiais, tanto para crianças, quanto adulto, ou quanto os idosos. Tem que fazer parte de um grupo especial para poder tomar essa vacina que está chegando. Mas a gente fica muito feliz com a chegada dessa vacina, com certeza vai ajudar muito, e em breve, se Deus quiser, vai estar aí no SUS disponível para todos nós. São essas as informações de hoje, Andréia. Volto contigo aí no estúdio. Muito obrigada, Ana Hoffman, sempre nos atualizando, falando sobre vacinação, que a gente acha muito importante, e a gente sempre reforça esse assunto aqui no Inspire-se.
E a correria do nosso dia a dia, o acúmulo de funções, às vezes não nos permite até a pensar em lazer. Às vezes a gente pensa que lazer sempre vai estar em segundo plano e que muitas vezes a gente se cobra até quando está descansando, relaxando, porque a gente deveria estar sempre produzindo. Até que ponto isso é benéfico para a nossa saúde, né? É essa nossa cobrança. E será que o lazer realmente ele faz parte da nossa saúde mental e física? É sobre isso que eu vou conversar agora com as convidadas especiais que estão aqui no estúdio, que é a psicóloga Tainara Alves e a médica Rafaela Amaral, que é representante da Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho. Muito bem-vindas, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer que você Muito bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia quem está assistindo a gente. Muito bom dia, é um prazer tê-las aqui. Justamente para a gente falar sobre o lazer, o não fazer, né? Hoje há uma cobrança muito grande em relação à produção, né? Parece que a gente sempre tem que estar correndo atrás da máquina. Parece que quando a gente não faz nada, a gente não está sendo produtivo e aquilo não pode acontecer, né? É isso, a gente vive num mundo com esse pensamento mais frenético, isso faz bem para nós? Com certeza não, né? Hoje, com as redes sociais, principalmente, a gente pode perceber que existe uma cobrança de produção, de estar sempre fazendo até o descanso ser um descanso produtivo. Isso. Né? Eu tenho que estar lendo alguma coisa, eu tenho que estar me informando, eu tenho que estar caminhando por causa do meu corpo. Então, assim, tenho que cuidar das minhas marmitas. Então, até mesmo o descanso, ele não está sendo visto como um momento realmente de eu poder parar e sentir. Até a gente estava conversando fora, né? Um pouquinho sobre o ócio. O ócio. O ócio de poder me conectar comigo. E não fazer nada. E não fazer nada. É uma cobrança. Então, eu olho para as redes sociais e lá tá, né? Todo mundo fazendo alguma coisa. E eu sou chamado de novo para esse lugar de estar fazendo algo. E isso vai fazendo as pessoas não só não descansar fisicamente, emocionalmente, como também não se conectar consigo mesmas. Né? E isso pode interferir em várias frentes da nossa vida, inclusive no nosso trabalho mesmo. Exato. É importante a gente diferenciar o que é lazer, né? Porque às vezes a gente ouve assim, mas eu dormi. Mas eu comi. Isso não é lazer. Muito bom. O que é lazer? Lazer é uma atividade que te gere prazer. Então, o que é lazer para mim, não necessariamente para ela, não necessariamente para ti, para as pessoas que estão em casa. Lazer é algo que te dê prazer, que não seja uma atividade obrigatória. A gente precisa dormir, a gente precisa comer. Isso é obrigatório. É para nossa sobrevivência. Então, não considera. Eu vou sair com alguns amigos. Sim, lazer, porque é algo que te está te dando prazer, é algo que está te trazendo felicidade. Certo. Então, é importante a gente também E o entender o dormir lazer. fora de hora? Não é horário, eu quero dormir à tarde. Se te traz felicidade, Prazer. te traz prazer e você consegue se encaixar, sim, mas a gente também tem que avaliar, porque às vezes são algumas condições clínicas. Uma sonolência excessiva durante o dia pode estar mascarando ali alguma questão de saúde. Então, é importante avaliar também. Então, o lazer é importante até para que a gente renda em outras coisas dentro do nosso próprio trabalho, na nossa própria família, que a gente se sinta mais presente também. Presença, né? Isso que a gente vê. O descanso, ele envolve a pessoa poder estar ali de verdade. E não pensando no que tem que fazer, né? Estando sempre nesse lugar de produção, de fazer mais, ou pensando no que deixou. Que as pessoas também têm essa cobrança, né? De como eu deixei de fazer aquela coisa, eu estou aqui curtindo esse momento com a minha família, com meus amigos, mas eu deveria estar cumprindo tal atividade. E aí, nesses momentos, a pessoa não se conecta de verdade com o que aquele momento pode gerar para ela. Né? O alívio emocional, a conexão, a afetividade, o bem-estar que aquele momento pode trazer para ela. Qual o impacto de uma pessoa que não tem esse descanso, que não tem essa saúde até mental? Qual o impacto dela no mercado de trabalho, no seu trabalho, né? No desenvolvimento do seu trabalho? Tem tanto o impacto em relação à saúde mental mesmo, de estresse, de ansiedade, quanto da parte cognitiva mesmo.
É só a gente fazer um paralelo assim, atleta de alto rendimento, os super atletas, eles não treinam 24 horas por dia, eles precisam de um descanso. E esse descanso é tanto para uma recuperação muscular, quanto para uma recuperação cognitiva das funções cerebrais. É a mesma coisa. A gente funciona da mesma maneira. A gente precisa de um descanso, um lazer, uma atividade que exercite outras áreas do cérebro, além das que a gente normalmente já exercita, e justamente para a gente se recuperar fisicamente. Então, impacta de todas as formas. Nara, e como que a gente pode desacelerar e tentar reverter esse quadro, né? Se a gente se dá conta que realmente a gente não consegue ter momentos de lazer, não está oportunizando isso, porque muitas vezes a gente tem que oportunizar para nós mesmos, né? O que a gente faz? Como reverter isso? Acho que vem muito desse lugar que tu trouxe, Andréia, de pensar sobre, né? Se dar conta que está fazendo esse movimento, de não se permitir descansar. Então, reconhecer como algo necessário, como um momento de saúde mesmo, né? Eu gosto de dizer para os meus pacientes que é como a medicação. O descanso tem o mesmo cuidado que tu tem de tomar aquela medicação naquele horário, é se permitir ter um momento de ficar contigo mesmo, de se conectar, tentar sair das receitas, né? Molinho ali, descanso é viajar, que a gente estava falando, descanso é fazer tal coisa. Não, talvez o teu descanso seja outro. E se questionar, tá, o que eu preciso para me sentir bem comigo hoje? Para cuidar de mim hoje? Talvez hoje seja um soninho, talvez amanhã já não seja. Talvez seja uma caminhada, olhar para os lados, né? Poder me conectar com a natureza. Às vezes vai ser olhar uma série. Cada dia vai ter algo diferente que o teu interior vai estar falando para ti. Então, poder fazer essa conexão. Importantíssimo. Quais os sinais de que uma pessoa está precisando, né, rever a sua rotina, os seus afazeres? Quais os sinais que a pessoa já está esgotada e realmente precisa procurar lazer? Assim, de forma geral, um estresse que não justifica, porque, é claro, se eu tenho um familiar doente, acabei de saber uma notícia terrível, é natural que eu fique mais chateada, é natural que eu fique mais ansiosa pensando no que pode acontecer, mas se isso é algo contínuo, a questão é sempre continuidade. Algo não é nem 8 nem 80. Se é alguma coisa que está demais, é uma ansiedade que está exagerada, é uma preocupação excessiva, é um não ver o brilho mais na rotina. Eu estou assim, no automático. É a hora de que tem alguma coisa que tem que ser revista. E é importante a gente cuidar muito com as redes sociais, porque nas redes sociais a gente tem o panorama de que tudo está perfeito. Todo mundo está perfeito. Tem o casamento perfeito, tem a viagem perfeita, a conta bancária está perfeita. Muitas vezes isso não é real, muitas vezes algumas pessoas estão realmente em momentos muito positivos de vida, mas a gente tem a ideia de que a lazer é viagem, lazer é a família dos sonhos, lazer é eu ter uma super promoção no emprego e eu estou fazendo tudo o que eu queria e ainda tenho parte da agenda toda livre para ir para o spinning e para o pilates às 10 da manhã. É verdade, né? Sendo que lazer pode ser uma coisa que não tenha custo, tipo passear no parque, ler um livro, assistir uma série, ficar com a família, brincar com as crianças, com os cachorros. Então, não necessariamente a gente se basear na internet. Isso é um cuidado que a gente tem que ter bem, assim, reiterado, porque é muito sedutor o mundo da internet. É verdade. As nossas emoções também, né? Tá atento a como a gente está se sentindo. Bem, eu estou me sentindo mais cansado, mais triste, desmotivado. Aquilo que eu gostava perdeu o encanto. Então, as coisas que eu gostava de fazer, ou os ambientes que eu gostava de estar, está tudo me sobrecarregando. Então, essa sobrecarga emocional e mental, ela é um grande sinal de que algo não está bem. Então, eu preciso poder parar e reavaliar como eu estou vivendo, como eu estou nesses espaços. Perfeito, agradeço muito. É um assunto tão importante, tão necessário que a gente traga, que a gente acaba deixando também para segundo plano o próprio assunto, discutir isso, pensar sobre isso, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês. É importante a gente trazer isso, a reflexão, a conscientização, né?
Obrigada, Muito Vivi. obrigada. Obrigada. Foi um prazer conhecer vocês. E prazer. E voltem, por favor, para a gente continuar falando sobre coisas que nos façam bem para a nossa saúde. Nós vamos agora para o intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre uma homenagem a ela, Elis Regina, daqui a pouquinho, depois do intervalo. No chão, é com esse que eu vou desabafar na multidão. Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Mas se a turma gostar, vai ser pra mim. É com esse que eu vou sambar até cair no chão. É com esse que eu vou desabafar na multidão. Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Mas se a turma gostar, vai ser pra mim. Quero ver o ronca-ronca da cuíca, gente pobre, gente rica, deputado, senador. Quebra, quebra que eu quero ver uma cabrocha boa no piano da patroa batucando. Com esse que eu vou. Mas quebra, quebra que eu quero ver uma cabrocha boa no piano da patroa. Que coisa mais linda, gente. Elis Regina, uma das maiores vozes da música brasileira, segue emocionando gerações ainda através dessas homenagens, dessas interpretações aí das suas músicas. Eu tenho aqui o prazer de receber a cantora e compositora Rê Adegas e o violinista Matias Sete Cordas. Muito bem-vindos, que prazer recebê-los. Obrigado, Prazer enorme querida. estar aqui também. Muito obrigada. bom. Que coisa linda isso. Como que surgiu essa ideia dessa homenagem a Elis? Hein? Olha, essa ideia já acontece desde 2004. Né? Foi assim, uma coincidência. Eu cantava em um bar, né, lá em Porto Alegre, uma casa muito conhecida na época. Eu era cantora da casa, vamos dizer assim. Eu fazia shows regularmente ali. E eu cantava música internacional, muita música internacional. E só que começou assim, o pessoal me pedir, pô, cantar música brasileira, bababá, bababá. E eu, bom, vamos lá, quem sabe? E eu não sei por quê, talvez hoje eu saiba por quê, começou a vir essa ideia de fazer esse especial Elis, né, trazer. E foi uma coisa meio sem noção da minha parte, que estava ali no início da minha carreira, né, um pouco começando a minha carreira, assumir esse compromisso enorme, né, sem ter noção assim, da dificuldade desse repertório, da complexidade dessa música, né? Mas acabei assumindo essa responsabilidade, estreiei esse espetáculo e desde então eu venho trabalhando esse espetáculo e trazendo essas músicas, essas composições, esses compositores maravilhosos aí que nos enriquecem, né, com a música brasileira e também fazendo uma homenagem a essa cantora que para mim foi a maior cantora do Brasil, né? Então eu admiro demais a forma com que ela levou o trabalho dela, a interpretação dela, vamos dizer assim, a parte técnica dela é incrível também. Então, é isso, eu continuo tentando manter esse projeto vivo para continuar essa memória desses compositores, dessa grande cantora e trazer esse repertório para o público hoje, jovem e quem quer relembrar também, né? Quem gostava dela. Saudoso também, saudoso, né? Exatamente. E a gente percebe aí a potência que esse espetáculo tem, né? Só por essas questões de referência de Elis, mas também pela força de vocês com essa música aí. É uma música muito forte, é um repertório muito forte e que tem uma memória afetiva muito grande, né? Então, é muito difícil eu fazer um show de Elis e 80% do público não saber cantar, pelo menos uma parte das músicas, ou não conhecer o repertório. Então, assim,
Às vezes eu até trago algumas músicas não tão conhecidas dela, até para mostrar isso para o público que gosta, que gostava do trabalho dela e que admira e escuta, mas a maioria todo mundo conhece. Então, assim, é muito fácil acessar essas pessoas no espetáculo por já fazer uma coisa que está nessa memória afetiva, está nessa, às vezes, do avô que mostrava música, do pai que mostrava música e continuou ouvindo esse tipo de música. Eu escuto muito, eu vejo gerações, às vezes, vêm falar comigo, né? A avó, a filha e a neta, e estão lá levando essas pessoas. Eu conheço, a minha mãe cantava essa música para mim. Então, assim, vai passando de geração para geração, e eu acho que isso vamos dizer assim, é uma parte importante da gente continuar mantendo viva essa memória da música mesmo, do que nós ouvíamos, e trazer essa qualidade também musical para os dias de hoje, né? Eu acho que é tentar manter viva essa história da música, né? Então, trazendo esse trabalho de uma forma atual, né? Com o meu jeito, com o jeito dos músicos, com a nossa leitura, né? Com todas as nossas influências. E vamos aí falar, essa nova apresentação será no dia 25, é isso? Exatamente, 25 amanhã, quinta-feira. Amanhã, gente. 8 horas da noite, no Teatro Sinduscom, né? Um evento gratuito, então basta chegar um pouco antes ali do horário do espetáculo, que é por ordem de chegada. E é isso, tem que aproveitar esses eventos gratuitos, né? E justamente a gente está repetindo esse evento, porque ele já aconteceu, porque teve muita gente que ficou de fora, e a gente, vamos repetir para as pessoas que não conseguiram assistir, né, poderem assistir esse espetáculo. Então, tem que pegar alguma senha antes? Não, é só chegar lá. Nós vamos estar super bem acompanhados. Eu estou com o Matias, estou com o Michel Dorfman, Lucas Isvael, Giovanni Berti, o Zalmir, o Franarim. Então, vamos estar fazendo esse show único, na verdade, que eu falei para o pessoal lá a última vez. A gente nunca tinha feito exatamente essa formação, então é um show que foi preparado especialmente para ser feito no Sinduscom, né? Com o apoio do Sinduscom. Que maravilha. Então, podemos esperar aí um grande show, um grande evento amanhã, reforçando o horário? Amanhã, 20 horas, no Teatro Sinduscom. Aqui pertinho, na Carlos Gomes, né? Isso, aqui, do outro lado da rua. Do outro lado da rua, aqui da Master. Muito bom. Muito obrigada. Nosso tempo é curto, mas fica aí essa dica imperdível para quem não assistiu ainda acompanhar esse show. A gente pode encerrar com música? Claro.